Olá, boa tarde, como é que você está? Tudo bem? Tudo na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Espero que sim. Sabemos que nós estamos vivendo tempos difíceis e afirmar isto não é nenhuma novidade. E naturalmente, diante de todas essas circunstâncias que nós estamos atravessando neste mundo, é natural nós ouvirmos muitas pessoas afirmarem o seguinte: estou cansado. E talvez você já tenha dito isto muitas vezes, né? Por exemplo, estou cansado do casamento, estou cansado da sociedade, estou cansado da igreja, estou cansado das pessoas, estou cansado do governo. Enfim, são muitas as razões que levam as pessoas a fazerem esse tipo de afirmação. Mas, observando assim, com muito cuidado, a vida de algumas pessoas, não para bisbilhotar, não, o propósito não foi esse. Foi simplesmente para fazer uma análise e tentar descobrir do que realmente essas pessoas estavam ou estão cansadas. Eu quero falar aqui sobre algumas coisas. Talvez você se identifique com uma delas, ou talvez você afirme que está cansado ou cansada por outras razões. Por exemplo, algumas pessoas estão cansadas por causa das suas próprias indecisões. Viver uma vida cercada de indecisões, sem nunca tomar nenhuma posição diante dos desafios que a vida oferece, sem nunca dar um passo adiante porque está com medo, isto certamente deixa as pessoas terrivelmente cansadas. Outras pessoas estão cansadas do seu próprio mau humor. Você sabia que pessoas mal-humoradas, elas vivem cansadas? Sim, porque elas não têm tempo para sorrir, elas não têm tempo para brincar, elas não têm tempo para curtir a vida, elas não têm tempo para dar aquelas gargalhadas que nos fazem muito bem. Estão sempre compenetradas em si mesmas, fechadas no seu próprio mundo, e certamente isso cansa. Outras pessoas estão cansadas por causa dos seus próprios insucessos. Elas planejam, se esforçam, mas não conseguem chegar a lugar nenhum, porque elas não são persistentes nos seus planos, nos seus projetos, nos seus sonhos, e veem outras pessoas se desenvolvendo, crescendo, alcançando os seus objetivos, e elas não. E certamente isso pode sim deixar, e tem deixado, muitas pessoas cansadas. Outras estão cansadas por causa das suas próprias crises emocionais. Existem pessoas que, infelizmente, sofrem de crises emocionais terríveis. Claro que algumas sofrem este problema, passam por esta situação, não intencionalmente, mas porque de repente tem algum problema, algum desequilíbrio e naturalmente precisam de tratar. Então, as crises emocionais fazem com que as pessoas sintam-se cansadas. Quero te dar um conselho: se você tem sentido cansaço em razão dessas crises na sua vida psicológica, busque um tratamento, né? Vá em busca de um profissional que possa lhe ajudar a resolver este problema. Outras pessoas estão cansadas por causa da sua falta de fé, né? Elas não conseguem crer, e quem não crê não alcança. É necessário que nós tenhamos fé em Deus, fé na vida. Acreditemos nas pessoas também que são capazes de nos ajudar, e também precisamos de acreditar em nós mesmos, pois cada um de nós temos muitos potenciais que podem ser explorados e melhorar grandiosamente a nossa vida.
Outras pessoas estão cansadas por causa do seu próprio egoísmo. Sabia que ser uma pessoa egoísta cansa? Porque o egoísta ele só olha para si mesmo, né? Ele não consegue enxergar nada ao seu redor. Ele não consegue perceber que outras pessoas têm valores, que outras pessoas elas podem de alguma forma colaborarem com a sua própria vida, né? Então, como ele é egoísta, ele só pensa nele, ele acha que ele é a última bolacha do pacote, né? Então isso cansa, porque pessoas egoístas elas vão ficando isoladas, vivendo no seu próprio mundinho, e certamente isso é extremamente cansativo. Cansa também quando nós não temos a capacidade de perdoar. Muitas pessoas estão cansadas porque elas passam por tantos arranhões na vida, né? Às vezes são feridas de fato, né? Mas como elas não conseguem perdoar, elas vão armazenando dentro de si mágoas, rancores, contrariedades, inimizades ocultas, e certamente isso é extremamente cansativo. Algumas pessoas estão cansadas porque não conseguem esquecer o passado. Elas estão sempre presas em fatos que aconteceram, em situações que as machucaram, em insucessos na própria vida, como eu já citei alguns segundos atrás, e pessoas que vivem presas ao passado e não conseguem olhar com otimismo para o futuro, certamente ficam terrivelmente cansadas, porque elas estão sempre carregando fardos pesadíssimos sobre os seus ombros. Outros estão cansados por causa do seu próprio comodismo, no seu jeito de viver. Gostariam de ser pessoas diferentes, gostariam de ter mais iniciativas, gostariam de repente, encarar com mais firmeza os desafios que são colocados diante delas, mas elas são acomodadas e precisam de, naturalmente, passar por um processo, por uma mudança interior que as faça reagir, que as façam lutar pelos seus sonhos, pelos seus objetivos. E outras pessoas, principalmente cristãos, estão cansados da sua própria frieza espiritual, pois não conseguem relacionar-se com Deus. E isso é terrível. Não há nada mais cansativo na vida de um ser humano, principalmente alguém que conhece a palavra de Deus, do que não conseguir relacionar-se com Ele. Isso cansa a vida. Essas questões cansam a vida, né? Então que Deus te abençoe, que você possa olhar para você mesmo, que você possa tomar decisões firmes, sábias, porque, na verdade, o que às vezes nos cansa não é o mundo ao nosso redor, são os nossos próprios comportamentos que podem ser mudados, só dependem de nós, tá bom? Um forte abraço.